Você consegue imaginar como seriam palavras de exaltação em élfico? Tolkien nos deixou ótimos exemplos no Senhor dos Anéis, mas talvez você não tenha percebido. Venha comigo para uma análise dos louvores de Cormalen. Olá, queridos seguidores do Guardião Católico. Eu sou Saulo Maia, estou aqui hoje a convite do Sérgio para falar um pouco para vocês sobre as línguas élficas criadas por Tolkien, especificamente analisando uma passagem do Senhor dos Anéis, onde temos vários exemplos de frases que podem ser até utilizadas como frases de louvor, né? E o importante é que essas frases, né, como elas foram publicadas no Senhor dos Anéis, elas são aprovadas por Tolkien. Tolkien criou muitos materiais depois de terminar O Senhor dos Anéis ou antes de completar o livro, mas não publicou oficialmente, então temos algumas dúvidas quanto ao que ele considerava quanto a essas frases, se elas estavam em élfico amadurecido já, né, para publicação, mas nesse caso temos frases do Senhor dos Anéis. Então é uma confiança a mais que a gente tem de que o Tolkien realmente aprovou aquelas sentenças e a gente pode confiar nelas que elas são realmente o élfico verdadeiro de Tolkien. Das muitas frases e passagens em élfico nas obras de Tolkien, algumas são mais famosas, como por exemplo Namárië, o Lamento de Galadriel, que é o mais longo poema em Quenya, o Alto Élfico, disponível, né, que o Tolkien deixou aí pra gente. Inclusive também está no Senhor dos Anéis esse poema. Ou então também o Portão de Moria, que está em Sindarin, o Élfico Cinzento. Mas nesse vídeo eu quero explorar com vocês os Louvores de Cormalen, uma passagem bastante interessante, mas não tão conhecida do Senhor dos Anéis, que está presente no capítulo O Campo de Cormalen. Após cumprirem a demanda do Anel, Frodo e Sam foram resgatados por Gandalf com a ajuda das águias e foram levados para junto do exército de Aragorn, que, após a Batalha do Morannon, o Portão de Mordor, eles seguiram em direção a Minas Tirith, a capital de Gondor. Mas, no meio do caminho, próximo ao rio Anduin, Aragorn estabeleceu um acampamento para poder curar os portadores do Anel, que precisavam de cuidados após tanto sofrimento na destruição do Um Anel. Ali, após 2 semanas de recuperação, os hobbits acordaram sem saber onde estavam, caminharam por um longo gramado e chegaram ao campo de Cormalen, nas margens do rio Anduin. Assim chegaram a um amplo terreno verde, e além dele havia um largo rio em névoa prateada, de onde se erguia uma longa ilha arborizada, e muitas naus estavam atracadas junto à sua costa. Mas no campo onde agora se encontravam estava disposta uma grande hoste, em fileiras e companhias que rebrilhavam ao sol. E à medida que os hobbits se aproximavam, as espadas foram desembainhadas e as lanças sacudidas, e cantaram cornos e trombetas, e os homens exclamaram com muitas vozes e em muitas línguas: Vida longa aos pequenos, louvai-os com grande louvor. Cuioi feriainanan, aglarniferianath. Louvai-os com grande louvor, Frodo e Samwise, Daura Berhael, Coninenannum. Eglério, louvai-os, Eglério, alaitate, laitate, andave laituvalmet, louvai-os, Corma Colindor, alaita Taarienna, louvai-os, os portadores do anel, louvai-os com grande louvor. Vocês puderam perceber que eu coloquei 3 linhas em verde e 2 linhas em azul. As linhas em verde correspondem a frases em Sindarin, o Élfico Cinzento, que é um idioma utilizado pela realeza de Gondor. E as 2 linhas em azul estão em Quenya, o Alto Élfico. Aqueles que eram mais letrados sabiam também o idioma dos Altos Elfos. Vamos começar a nossa análise pelos trechos em Sindarin. A primeira frase começa com o verbo cuyo, que é o verbo cuia, viver, no modo imperativo. Esse modo era utilizado tanto para dar ordens quanto para desejar alguma coisa. Então, aqui nesse contexto é vivam, que eles vivam. A segunda palavra é o artigo definido no plural, que na verdade seria in,
Só que nesse caso o N foi absorvido pela palavra seguinte, causando uma mutação nasal no substantivo, que nesse caso é periain. Periain é o plural de perian, que significa pequeno, hobbit. Nesse caso, o som do P ao início da palavra sofre uma mutação nasal por influência do artigo definido in, e o som de P se transforma em som de F, que é representado aqui por um PH. Por fim, anan é um advérbio que significa por longo tempo. A segunda frase começa com a palavra aglar. Aglar significa glória. Na sequência temos a palavra ni, que representa na verdade a preposição an, para, e o artigo definido no plural in, os ou as. A letra A inicial sofreu um processo de elisão, que é quando a vogal é suprimida para melhorar a fluidez da fala. No Sindarin, esse processo de elisão não é muito difundido por Tolkien, ele não deixou grandes explicações. Já o N final é suprimido também por conta de uma mutação nasal. Por fim, a palavra Ferianath é o plural de classe de Perian com mutação nasal, transformando o P em F. Esse plural de classe é utilizado quando você quer falar de toda uma classe daquele substantivo, que nesse caso são os hobbits, então aqui eles estão se referenciando a todo o povo dos hobbits. Assim, a tradução da primeira linha seria algo como: que os hobbits vivam por longo tempo, glória ao povo dos hobbits. Ou, em uma tradução um pouco mais livre, vida longa aos hobbits, glória aos hobbits. A segunda linha em Sindarin começa com os nomes dos hobbits. Daur é Frodo e Perhael é Samwise. Só que Perhael sofreu uma mutação suave por conta da partícula A, que é a conjunção E. Conin é o plural irregular da palavra Kaun, príncipe, chefe ou comandante. En é uma preposição que quer dizer do ou da. Anum significa oeste ou pôr do sol, a depender do contexto da frase. E eglério é o verbo egléria, glorificar, no modo imperativo, que já foi explicado na frase anterior. Então, a segunda linha pode ser traduzida como: Frodo e Samwise, príncipes do oeste, glorifiquem ou glorificai. A terceira linha em Sindarin traz essa mesma palavra, eglério. Agora vamos analisar as linhas em Quenya, o alto-élfico. A primeira frase começa com a partícula A, que é uma das formas de se fazer o imperativo nesse idioma. A segunda palavra é o verbo laita, que significa louvar, glorificar, abençoar, no tempo aoristo. Esse tempo verbal é um tempo que não temos no português ou no inglês. É utilizado no grego, por exemplo, para indicar uma verdade imutável. É parecido com o presente. E é esse tempo verbal que a gente utiliza para formar o imperativo com a partícula A. Te é simplesmente o pronome eles ou elas. Andave é um advérbio que significa por longo tempo. É o adjetivo anda, longo, mais um sufixo que transforma esse adjetivo em um advérbio. Por fim, laitovalmet é o verbo laita no futuro com o sujeito nós e indicando um objeto direto no plural. Assim, a tradução da primeira linha em Quenya é mais ou menos: abençoai-os, abençoai-os, por muito tempo nós os louvaremos. A última frase em Quenya começa com Korma Kolindor. Korma é anel e Kolindor é o plural de Kolindo, que significa portador, carregador. A partícula A e o verbo laita eu já expliquei nas frases anteriores. Para finalizar, Tariena é o substantivo tarie, altura, no caso nominal alativo, que demonstra em direção a. Portanto, como tradução temos portadores do anel, consagrai-os ao alto. Ou, como a gente costuma usar o plural em português, consagrai-os às alturas. Como vocês puderam perceber, algumas dessas frases vocês podem até utilizar aí como uma espécie de louvor. Se você gritar então, eglério, quer dizer louvai. Então, pessoal, agradeço a todos por terem assistido o vídeo, espero que tenham gostado e convido vocês a me seguirem no Instagram, @elficoetc,
e acompanharem conteúdos sobre as línguas tolkienianas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mariena!